Olá, eu me chamo Murilo Bernardo, eu sou estudante de administração da Faculdade Unicesumar e eu estou participando do projeto de extensão Educação Financeira. Nesse vídeo eu vou falar sobre gestão de dívidas. Primeiramente, o que são dívidas? Dívida é uma obrigação financeira monetária que se deve a outra entidade. No nosso dia a dia, quando consumimos algo, seja um produto ou serviço, e não pagamos, não quitamos naquele exato momento, nós estamos gerando uma dívida. Se não houver o controle, se não houver o devido acompanhamento dessas dívidas, elas podem se acumular e gerar o que a gente chama de endividamento excessivo, que é quando as dívidas já ultrapassam a parte saudável do seu salário mensal. Ou seja, as dívidas tomam conta do seu salário, da sua renda, e você pode chegar a um ponto em que você trabalha apenas para pagá-las. Para não chegar a essa situação, e caso você já esteja em situação de endividamento excessivo, para sair dela é necessário e fundamental que haja a gestão de dívidas. Mas o que é uma gestão de dívidas? É o processo de organizar, controlar e reduzir as dívidas de forma eficiente. As dívidas elas podem se formar de diferentes formas no nosso dia a dia. A principal delas é o uso do crédito. O crédito nada mais é que uma fonte adicional de recursos que eles não são seus, mas que eles permitem antecipação do consumo. Então, caso você não tenha dinheiro, caso você não tenha capital naquele exato momento para consumir algo, você pode usar uma forma de crédito, por exemplo, empréstimo, cartão de crédito, limite do cheque especial, entre outros, para consumir imediatamente aquele produto, aquele serviço. Então, uma instituição financeira ele empresta dinheiro e você vai pagar depois. Dependendo da instituição e dependendo da forma de crédito usada, pode ter o acréscimo de juros. Os juros nada mais é que meio que um aluguel pelo dinheiro emprestado. Uma taxa pelo tempo que a instituição lhe emprestou em dinheiro. Os juros eles podem vir de duas formas: juros simples ou juros compostos. Os juros simples eles são calculados com base no capital inicial, com base no capital principal. Independente da forma, do período que é calculado o juro simples, ele é calculado com base no mesmo valor, no capital principal. Ao contrário dos juros compostos, ao final de cada período é calculada uma taxa de juros com base em certo capital. Essa taxa se soma ao capital principal, que por sua vez essa soma passa a gerar juros, render juros no próximo período. Juros compostos são a forma de juros que cresce exponencialmente. Então, caso você tenha alguma dívida que possua juros compostos e se a taxa de juros for muito alta, a tendência é, caso se acumule, a crescer a cada vez mais. A forma de crédito mais usada nos dias atuais é o cartão de crédito. Afinal, nós vivemos na sociedade do consumo, em que você pode comprar algo pela internet e chegar no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. Você pode comprar algo do outro lado do país e chegar na sua porta em pouquíssimo tempo. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Isso induz ao consumo, isso induz à geração de dívidas. Então, se você não tem dinheiro nesse exato momento, você vai lá e usa o cartão de crédito. Você não vai pagar nesse exato momento, você vai pagar somente depois que fechar a fatura. É esse pensamento que causa o endividamento excessivo. É esse pensamento que faz as dívidas se acumularem. A pessoa compra cada vez mais, todas as compras no cartão de crédito e no final vai ter uma dívida enorme do cartão de crédito que se soma às dívidas atuais que a pessoa possui. Dívidas fixas, como alimentação, como transporte, como lazer. No final a pessoa acaba em uma situação de endividamento excessivo. Situações assim é necessário e fundamental que haja uma gestão de dívidas e também um consumo consciente. Pensar antes de consumir. Pensar, será que eu vou conseguir pagar esse produto se eu comprar agora? Será se é realmente necessário esse produto na minha vida? Será se eu comprando à vista, eu pagando na hora, não seria melhor do que parcelar em sei lá quantas vezes no cartão? São pensamentos assim que se deve ter antes de consumir alguma coisa e antes de gerar uma dívida, que provavelmente pode acabar com sua renda no final. Dessa forma, eu trouxe nos próximos slides alguns passos que se deve ter para se fazer uma gestão de dívidas eficiente. Primeiramente, se deve organizar um orçamento pessoal a fim de organizar as finanças e ter maior controle sobre as dívidas. O orçamento pessoal é uma importante ferramenta de gestão de dívidas. Ele ajuda você a entender a sua renda, ajuda a entender as dívidas que você tem, ajuda a entender o que você ganha, o que você já tem, o que você pode pagar primeiro, o que você consegue pagar depois. Então, ajuda você a se planejar, principalmente. Para auxiliar no processo, pode separar as receitas e despesas em fixas e variáveis. Então,
Receitas fixas, receitas variáveis, despesas fixas e despesas variáveis. Fixo se refere a algo que é constante, mas mesmo que tenha alguma variação, se for uma variação mínima, ainda pode se caracterizar como fixo. Caso a variação seja muito exorbitante, muito diferente, se caracteriza como variável. Eu trouxe um exemplo no próximo slide de duas rendas durante 3 meses. A renda 1, no primeiro mês eu recebi 250, no segundo mês recebi 248, no terceiro mês recebi 250 novamente. Houve uma variação. No segundo mês eu recebi menos, porém uma variação pouca, uma variação mínima. Houve pouca diferença nos próximos meses. Então isso se caracteriza ainda como uma receita, uma renda fixa. Já a renda 2, no primeiro mês recebi 100, no segundo mês 150, no terceiro mês 380. Houve uma variação muito exorbitante, muita diferença entre os 3 meses, então é uma renda variável. Registro de todas as receitas e dívidas em determinado período. Ou seja, anota tudo. Não importa onde seja um caderno, seja no celular, seja em uma planilha no computador, você precisa anotar tudo, completamente tudo. Não importa se o valor foi pouco, foi baixo, você precisa anotar. Somente assim você terá um registro fiel para poder acompanhar e se planejar no final. Agrupar conforme características similares. Exemplo, despesas com transporte, com lazer, com alimentação. Então aqui você pode fazer grupos com receitas, com dívidas e características similares. Por exemplo, certo mês eu gastei tanto com alimentação, gastei tanto com lazer, com transporte. Caso tenha uma renda, uma dívida com características similares, em um mesmo patamar, mesma característica, você pode colocar no mesmo grupo. Avalie como se comportam suas finanças durante o período e como irá agir. A partir disso, identifique suas dívidas, reduza seus gastos, estabeleça prioridades, examine sua capacidade financeira para sugerir um acordo com seus credores. Depois de fazer um orçamento pessoal, você vai ter em mãos uma importante ferramenta. Você consegue analisar tudo que você tem, que você recebe em renda, que você já tem em capital, o que você deve, o que você tem de dívidas, e você pode analisar o que você irá fazer, primeiramente. Crie metas claras e objetivas. Nesse quesito, caso você já esteja em endividamento excessivo, a meta principal é sair do endividamento. Porém, outras metas que você pode ter é poupar certa quantidade de dinheiro em determinado tempo, pagar certa dívida primeiro, uma dívida que tenha juros altos, por exemplo, coisas assim. Podem te ajudar também a, a manter um foco, a manter uma motivação. Converse com seus familiares. Bom, aqui você deve ser claro e objetivo com seus familiares. Você tem que parar, sentar e conversar, pois tendo a colaboração de todos, tendo ajuda, fica muito mais fácil de evitar dívidas, evitar gastar com coisas desnecessárias e também manter o foco em sair da situação de endividamento. Priorize dívidas com juros mais altos. Como eu falei anteriormente, dívidas com juros altos e principalmente se os juros forem juros compostos, elas irão crescer exponencialmente. Então a dívida que antes era pequena, caso ela se acumule, ela só tende a crescer cada vez mais. Então priorize pagar essas dívidas. E isso já entra no próximo quesito, que é busque renegociar suas dívidas. Caso você buscar renegociar com seus credores, você pode conseguir um desconto, você pode conseguir outras formas de parcelamento, você pode conseguir uma taxa de juros mais baixa e procurar um acordo, principalmente. Procure novas fontes de renda. Bom, gerir suas dívidas, administrar suas dívidas é um passo importante. Porém, se você tiver uma renda extra, ainda mais, seria ainda melhor, pois você vai ter mais renda, mas você vai ter mais capital para poder ajudar a pagar suas dívidas. Dinheiro é sempre bem-vindo. Tenha o hábito de poupar. Bom, você pode sugerir algum valor que você pode guardar mensalmente e formar uma poupança.
Quando você precisar daquele valor em alguma emergência ou até para evitar alguma dívida, você terá em mãos. Então, tendo o hábito de poupar, não importa qual valor, pode ser um valor mínimo, pode ser um valor baixo, mas poupe. Você pode aos poucos conseguir uma boa renda, uma boa poupança e nunca se sabe quando pode acontecer uma emergência. E com isso eu chego ao final do vídeo. Foi um vídeo simples, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir algum conhecimento para vocês e que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu queria pedir a ajuda de vocês também. Na descrição do vídeo tem um link de um formulário de avaliação. Não leva nem 5 minutos para responder, eu queria que vocês me ajudassem nisso, por favor. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui.